Podemos? Vai lá, Rodrigo. Vamos lá. Bom, eu tenho um material aqui, CH em PowerPoint, né, que acho que vai ajudar a ilustrar um pouco essa conversa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Você libera para eu compartilhar, CH? Compartilhar direto. Está aparecendo uma mensagem aqui que não está liberada ainda. Não está liberado para você compartilhar? Não. A gente tem isso aqui. Você quer mandar para mim? Para compartilhar? Deixa eu ver aqui se ele está... Não, é só na opção compartilhar a tela, tem ali já dei um múltiplo vários apresentadores. Vê se agora libera para você aí. Maravilha, liberou. Às vezes trava. Então, beleza. Compartilhar, vou botar aqui no formato de apresentação. Bom, então vamos lá. A ideia do papo hoje, né, eu, CH, Cláudia e Rafael conversamos um pouco, né, e a ideia era trazer um tema que pudesse ajudar, né? Então, o objetivo principal aqui é ser prático, né? É trazer uma dica. É uma dica simples, é uma dica que provavelmente alguns já até usam, mas que é bom relembrar e é bom reforçar, né? Então, a ideia da apresentação de hoje... Opa, desculpa, apresentação errada, foi mal. Deixa eu voltar aqui. Já estou antecipando, estou dando spoiler da apresentação de quinta-feira, mole? Agora vai. Aliás, você pode até falar. Quinta-feira o Rodrigo também vai estar na sala do papel fazendo a apresentação lá. Depois você compartilha ao final. Pode falar agora logo. Legal. Não, quinta-feira tem aproveitar o ato falho aqui. Quinta-feira tem uma palestra, um evento da Sai do Papel, que é a STP Talks. Eles promoveram 3 encontros e na quinta-feira agora é o segundo encontro, né? E a gente vai falar sobre Lean Startup. Na verdade, desmistificar um pouco essa coisa do Lean Startup e falar muito mais dos aspectos de gestão associados ao Lean Startup, né? E não ao aspecto de implantação, de criação de novos produtos, né? Mas como é que o Eric Ries vê esse processo empreendedor como um processo de administração de negócio e como é que ele conecta isso com outros autores importantes, como Peter Drucker, por exemplo, que era um cara que na década de 80 falava de empreendedorismo enfim, acabou inspirando muita gente que veio depois dele. Então, hoje, a ideia é falar sobre gestão financeira, né? Então, a gente não... É o famoso assunto, assim, a gente não precisa gostar, basta entender, né? E eu sou uma prova disso, porque a minha formação é em desenho industrial, então eu tinha tudo para não gostar do assunto, né? E, de fato, não é um assunto muito agradável, assim, por exemplo, eu adoro fazer isso, não sei o quê. Não, mas é um assunto importante. Eu aprendi a importância desse assunto ao longo da minha carreira como executivo, né? Tive que lidar com esse assunto sistematicamente, e aí a gente acaba descobrindo uma forma de fazer isso sem que seja uma coisa muito sofrida, muito pesada, muito densa, né? Até porque isso faz parte da vida do empreendedor para sempre. Assim. Quem quiser empreender vai ter que se acostumar a lidar com esse tema, né? Então, vou contar um pouco da minha história. Hoje eu faço doutorado na UERJ, sou responsável por uma pesquisa sobre gestão e empreendedorismo. Sou consultor desde 2016, especializado em estratégias de negócios e inovação. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em gestão de empresas, né? Eu tive até 2015, eu atuei como executivo de grandes empresas. Tenho duas pós-graduações de gestão de negócios, uma pelo IBMEC e uma pela Northwestern University, lá pela Escola de Negócios da Kellogg. E sou casado há 12 anos com a Fernanda e sou pai orgulhoso de 2 crianças lindas, né? Pedro e a Alice, que estão agora, não nesse momento, né? Mas nessa situação toda em casa, tentando se virar aí nos famosos AVAs, né? Nos ambientes virtuais de aprendizagem. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, aí eu queria pedir um pouquinho de participação de vocês nisso, se vocês conhecem a diferença entre custo e despesa, né? Esse é o primeiro ponto, e isso é importante porque a gente vai falar desse assunto ao longo da apresentação inteira, tá?
e também se vocês entendem qual é a relevância de saber essa diferença entre custo e despesa. Tá? Aí eu queria propor um exercício para vocês, um exercício simples, né? Anotar numa folha de papel aí 3 tipos de despesas, né? Três tipos de gasto que vocês entendem que são despesas e 3 tipos de gastos aí que vocês entendem que são custos, né? 3 tipos. Queria que vocês anotassem rapidamente aí numa folhinha de papel, e quem puder já compartilhar, abrir o microfone aí para compartilhar quais foram as despesas e quais foram os custos que anotou, eu agradeço, assim, para a gente poder, a partir dessa dinâmica, avançar aqui na nossa conversa. Vou dar mais uns 20 segundos aqui para pensar nesse exercício. Alguém já conseguiu pensar aí, anotar? Eu não vale que eu sou da área. Fala aí, Paulo, PH. Pois é, deixa eu tentar falar aqui. Eu acho que a despesa é algo que a gente... Como é que é? Espera aí que eu colei aqui da minha mulher. Não vale. Eu acho que a despesa é aquilo que a gente gasta, né? E o custo é o valor que a gente paga por isso? Seria mais ou menos isso? Ou eu tô... Mais ou menos, assim, mais ou menos. Não foi na mosca, não. Passou perto, assim. Pois é, porque, na verdade, eu nunca parei para pensar nesses dois, né? Fala para mim um tipo de despesa, assim, por exemplo... Por exemplo, a conta de luz, uma despesa. Conta de luz. E o custo é o valor dela. Seria esse a diferença? Não, tá. Então é. Conta de luz você acertou. A conta de luz você foi na mosca. O custo, na verdade, ele não é uma outra forma de ver a mesma despesa, tá? Ele é um outro tipo de gasto, tá? Então é isso que a gente vai falar mais ao longo da apresentação. Então acho que o tema então é relevante, né? E aí eu vou trazer aqui uma história real, na verdade uma história quase real, né? A gente aqui o caso aconteceu, né? Mas obviamente é uma personagem que é uma persona, né? Digamos assim, e não a personagem real, tá? Então vou falar da Rose, que é uma empreendedora. A Rose, ela percebeu que ela começou no mês, né? Ela abriu o mês lá no dia 1º, ela foi acessar a conta do banco dela, ela tinha 15 mil reais na conta. E aí, ao longo do mês, ela pagou uma série de despesas particulares com dinheiro da empresa, né? E pagou uma série de despesas da empresa com dinheiro da família. O marido dela é funcionário público, então eles têm uma renda lá e ela faz um pouco essa mistura, né? Afinal de contas, ela trabalha... ela é sócia, sozinha na empresa, né? Tem 2 funcionários, então, para ela, essa questão de pagar as contas com dinheiro da conta particular ou conta do dinheiro da empresa não faz muito problema, porque ela não tem sócio para prestar conta e tudo, né? E aí ela chegou no final do mês e ela estava no final do mês com 20 mil reais na conta da empresa. Tá? Então, ela começou com 15, terminou o mês com 20 mil reais na conta da empresa. A pergunta-chave é: quanto a empresa da Rose ganhou naquele mês? Alguém consegue chutar? Eu vou chutar aí 5 mil líquido, sei lá. 5 mil. Alguém tem outro valor? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem dá mais? Vamos ver aí. Alguém tem outro? O Rafael está lendo aqui atentamente. Tá procurando a pegadinha. Fala aí, Rafael. Eu acho que ela terminou com prejuízo aí, né? Se ela usou o dinheiro da empresa para despesa própria, tem esse risco. Pois é, Rafael, mas ela usou, mas ela terminou no final com mais, né? Então, pois é. Aí, eu não achei a pegadinha ainda, não. A resposta, mas tá em algum lugar. A resposta para essa pergunta é a seguinte: eu não sei. Ih, rapaz. Não faço a menor ideia. Porque, assim, se o empreendedor ele começa o mês, né, com um certo dinheiro lá, aí ele pega o dinheiro da empresa para pagar a escola do filho e pega o dinheiro particular para pagar o aluguel da loja,
e vai fazendo essas coisas, e a empresa no final do mês termina com 20 mil reais, não dá para saber se a empresa teve lucro, se ela teve prejuízo, o quanto que ela ganhou, o quanto que ela perdeu, né? Simplesmente a gente não consegue acompanhar. Então, esse é o primeiro problema comum, assim, extremamente comum. Então, assim, se isso acontece com alguém, não se preocupa não, gente. Assim, quer dizer, não se preocupa sim, mas não se sintam nenhum alienígena, porque isso é super comum acontecer. Tá? Aliás, eu tive casos disso na minha família, assim, e que eu tive que explicar isso algumas vezes até a pessoa realmente cair a ficha de que isso era uma coisa importante. Né? E aí, então, o que eu queria trazer aqui de conceito? Né? O que é gestão financeira? Tá? Agora que a gente entendeu quais são as dores, né? Quais são as dificuldades que o empreendedor tem, o que é gestão financeira? Gestão financeira empresarial é quando você planeja, controla e acompanha as finanças do negócio, independente do segmento. Pode ser de pequeno porte, de grande porte, enfim, pode ser de qualquer forma. E ela pode ser dividida em gestão operacional e gestão estratégica. Gestão operacional financeira é aquele basicão da gestão financeira. É você fazer um pagamento, é você fazer um recebimento e você fazer os acompanhamentos disso. Então, dizer que aquele pagamento é referente a uma conta de luz e que aquele recebimento é referente a uma nota fiscal que você faturou. Isso é o operacional da gestão financeira. A gestão estratégica é quando você trabalha essa informação para tomar decisão. Tá? E a gente vai falar um pouquinho desses dois universos de gestão financeira, operacional e estratégicos aqui. E aí eu queria trazer essa frase do Peter Drucker, né, que ela já está bem antiga, mas, enfim, impressionante como ela não fica velha. Né? O que não se mede, não se gerencia. Tá? E aí, o próprio Peter Drucker e o Eric Ries, no livro dele da Startup Enxuta, até já dando spoiler da apresentação de quinta-feira, ambos falam que empreender é administrar, empreender é gerenciar. Tá? Então, empreender não é criar um novo produto, não é ser criativo. Né? Ele envolve isso também, né? Até porque o Peter Drucker, por exemplo, ele define o empreendedor como alguém que gerencia e inova. Né? Então, ele traz sempre esses dois componentes, mas essa parte da gestão ela não pode ser deixada de lado. E você só consegue gerenciar alguma coisa se você consegue medir, se você consegue controlar aquela coisa. Né? Fora isso, você não tá gerenciando. Você pode estar fazendo uma série de outras coisas, mas você não está gerenciando. Você pode até controlar as coisas e não gerenciar, mas você não consegue gerenciar sem controlar, sem medir o que você está fazendo. E por que isso é importante para as startups? Né? Posso fazer uma menção aí, Rodrigo, rapidinho? Claro, CH, por favor. Para gerenciar, a gente tem que medir, para medir, a gente tem que registrar. Ou seja, sem registro, você também não consegue medir nada. Perfeito, obrigado pelo complemento. Isso vai ajudar mais na frente. Show, excelente. Então, e por que isso é importante para startups? Né? Startups são iniciativas que têm como objetivo se tornar uma empresa. Né? Algumas já até se tornaram uma empresa, tem um CNPJ, prestam contas, tem sócio, tem investidor anjo, tem uma série de coisas. E aí isso, inclusive, aumenta a responsabilidade de você fazer gestão financeira. Né? Ela tem uma característica específica que ela cresce de forma escalável com base em uma demanda de mercado que não havia sido explorada. Né? É o que diferencia a startup, por exemplo, de uma padaria nova que está sendo aberta. Né? Então, a startup ela tem esse componente inovador, esse componente de incerteza. Né? E aí uma vez eu falei, a gente estava conversando sobre isso, aí a pessoa falou assim, mas a empresa que tem, e a startup que tem cunho social? Que ela é uma startup com objetivo social e não com objetivo de dar lucro. Né? Eu diria que nesse caso é mais importante ainda, porque a startup que tem cunho social, ela tem responsabilidade de prestar conta daquele dinheiro que ela recebe. Né? Então, as startups que trabalham com projetos de governo e tudo, né? Elas têm uma responsabilidade grande de prestar conta daquele dinheiro. Então, por exemplo, quem já participou de edital de FAPERJ, esse tipo de coisa, sabe que as rubricas têm que estar todas bem definidas, né? Porque o dinheiro do governo só pode ser utilizado para determinadas finalidades. Então, mesmo as startups que têm cunho social, elas precisam prestar contas desses gastos.
E aí, assim, qual é a minha dica simples, tá? Para começar, né? Quem ainda tem dificuldade, é assim, primeiro, tenha uma conta bancária exclusiva para a empresa, né? Ah, Rodrigo, mas eu ainda não tenho CNPJ. Então faz o seguinte, abre uma outra conta da pessoa física e usa essa conta só para gerenciar esse tipo de gasto, né? Ou então, como acontece comigo, por exemplo, né? Eu não tenho cartão corporativo, mas eu tenho um cartão de crédito e sempre que eu preciso fazer despesa da empresa, eu uso esse cartão de crédito e eu separo o meu cartão de crédito da empresa do meu cartão de crédito pessoa física. Então, exatamente, do meu cartão de crédito pessoa física. Então, eu sei exatamente o quanto que eu gastei relacionado à despesa do meu negócio e quanto eu gastei relacionado à despesa pessoal, tá? Então, essa é a primeira dica. Mesmo que não tenha um CNPJ, abre uma conta separada. E, gente, hoje tem 1 zilhão de opções. No Nubank tem conta que não tem tarifa, não tem mensalidade, não tem nada. Então, não é desculpa, mas eu vou gastar mais se eu abrir uma outra conta. Não vai. Dá para fazer isso sem... tem Nubank, tem PagBank, tem Mercado Pago, enfim, tem 1 zilhão de coisas aqui, de opções que dá para fazer, ter uma conta corrente sem inclusive gastar nada. E aí, o que você faz? Uma vez que você abriu essa conta, recebe tudo e paga tudo por essa conta, né? Então, recebeu um boleto, usa um boleto referente à despesa da empresa, paga por essa conta. Tem que transferir dinheiro para um parceiro de negócio, para alguma despesa que teve, paga por essa conta. O aluguel, enfim, paga tudo por essa conta. E para cada entrada e cada saída, você classifica essa movimentação. Tá? Então, para cada lançamento, para cada registro que tiver naquele extrato, você classifica isso. Explica o que é. Né? Eu vou falar um pouquinho de como é que a gente faz isso. Né? Na verdade, esse aqui é o mote principal aqui do que a gente vai falar. Né? Como classificar essas entradas e essas saídas? Né? Qual é a forma ideal de fazer isso? E aí eu vou voltar à história da Rose. Né? A Rose percebeu, então, que do jeito que estava, ela ia acabar tendo problema, né? Ela podia... O que pode acontecer quando ela mistura a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica? A empresa dela pode estar dando prejuízo e ela não vai saber nunca. E aí ela está trabalhando para fazer o dinheiro, só fazer o dinheiro girar, né? Ela não está trabalhando para ganhar dinheiro, né? Porque ela tira de um bolso e bota no outro. E eu já vi isso acontecer várias vezes com vários empreendedores. E aí, então, foi aí que ela pediu a nossa ajuda para tentar organizar as finanças da empresa. E aí eu vou explicar uma das coisas que a gente fez lá nesse trabalho, que foi como que ela classifica as entradas e as saídas. Então, basicamente, assim, o ideal é ter um sistema para isso? Sim, o ideal é ter um sistema para isso. E aí, da mesma forma que tem lá as opções de conta bancária, né, que você pode utilizar, também existem vários sistemas para gestão financeira. Mas não precisa ter. Se começar a fazer esse controle numa planilha de Excel, já começou bem. Digamos assim, não é nota 10, mas é a nota 7. Assim, dá para passar de ano, entendeu? Então, uma planilha de Excel já resolve bem essa situação. O que você faz? 4 colunas básicas. A data do lançamento, o valor do lançamento, uma observação qualquer, né, que você queira colocar. Então, por exemplo, aqui na linha 2, tem aqui, ó, R$150 de telefone, referente à linha 5885. Tá? E a categoria, né, que é dela que a gente vai falar melhor agora. Como que eu faço para criar essas categorias, né, que a gente cria aqui? Como é que eu organizo isso da melhor forma possível? Aí é que entra aquele assunto que a gente falou lá no início da conversa, né? O que é despesa, o que é custo, né? E o que isso tem a ver com categoria e afinal, o que eu faço com esse negócio? Para que diabos eu tenho que ficar categorizando as minhas despesas? É isso que a gente vai falar agora. Então, vamos supor que a gente tem aqui um conjunto de despesas administrativas, tá? Que são aluguel, contabilidade, limpeza, material de escritório, refeição, seguros e telefonia. O que essas despesas têm em comum, né, de certa forma? São despesas relativamente fixas. Mesmo que elas não sejam, por exemplo, o aluguel, ele é fixo, ele é todo mês igual até ele ser reajustado.
Contabilidade, mesma coisa. Material de escritório não é. Mas o material de escritório, ele tem uma certa recorrência, né? Você vai usando, vai gastando, vai comprando de novo e assim vai, tá? Mesma coisa com seguros, refeição e telefonia. Agora eu vou pegar essa despesa administrativa e vou deixar ela guardadinha aqui. Vou criar uma linhazinha aqui na esquerda só com esse valor, tá? Então eu peguei o valor, R$ 3.150 de despesa administrativa e joguei ele ali no cantinho. Agora eu vou trazer um outro grupo de despesa, que é despesas com pessoal, tá? E aí tem salário, plano de saúde, FGTS, INSS, vale-refeição e vale-transporte. São todas as despesas que estão relacionadas aos gastos que a gente tem com o pessoal, tá? E aí essa é uma despesa, né, até botei um valor alto aqui, porque é uma despesa cara normalmente na nossa operação, tá? Então tem R$ 15.200, vou guardar ela aqui no cantinho também e vou trazer um outro conjunto de registros do nosso, né, da nossa planilhinha de Excel, tá? E aí, ó, eu estou somando aqui essas duas despesas, tá? Só fiz um somatório aqui das despesas de pessoal e despesas administrativas. Eu tenho um total de despesas de R$ 18.350 em um mês, tá? Isso foi um somatório de um mês. Aí tem um conjunto de registros que somam a receita bruta, né? São as receitas diretas. Então, vamos supor, o meu negócio tem assinatura, né? E tem vendas avulsas, que são aquelas vendas que eu faço pontualmente. E tem uma linha aqui de outras receitas, tá? São receitas que eu tenho com venda de móveis antigos da minha empresa, da minha loja, tá? E aí isso soma R$ 65.000. Eu vou registrar isso no cantinho aqui. E aí, como sempre, né, a gente tem o nosso sócio, né, sócio majoritário aí de todas as empresas, que é o governo cobrando os seus impostos aqui, tá? E aí a receita bruta menos o que eu gasto com impostos, a gente tem o que é conhecido como receita líquida. Essa receita ela é líquida de impostos, tá? Então eu subtraio tudo que eu recebi, né? Eu tiro aquilo que eu paguei de imposto e eu tenho então a receita líquida, ok? Vocês estão vendo que tem um buraco ali entre a receita bruta, entre a receita líquida e as despesas. Esse buraco a gente vai preencher com os custos. E agora eu vou explicar qual é a diferença entre custo e despesa. PH, está preparado aí? Pode falar. Então vamos lá. O custo, a diferença de custo para despesa é que é o seguinte: a despesa ela não varia junto com a receita bruta, tá? Ela só vai variar em patamares. O custo ele normalmente varia com a receita. Ele é um tipo de gasto que eu preciso fazer para entregar a minha receita. Então eu coloquei 3 tipos aqui, né? Custo de mercadoria vendida, né, que é o, por exemplo, eu vendi esse copo aqui, tá? Eu cobrei R$10 pelo copo e ele me custa R$2. Então, para cada R$10 que eu vender, eu preciso gastar R$2, que é o custo com esse copo aqui. Eu tenho também a comissão de vendas. Toda venda, vamos supor, no meu negócio, né, nesse negócio que a gente está vendo aqui, toda vez que eu tenho uma venda, eu tenho um vendedor associado a ela. Então, eu tenho uma comissão que eu pago para esse vendedor. Então, sempre que eu tiver uma receita, eu vou ter também que pagar, eu vou ter um gasto, que é essa comissão do vendedor. E outra coisa toda vez que eu vendo esse copo, eu preciso entregar esse copo. Então, nesse caso, nessa empresa fictícia, cada entrega cada venda gera um gasto com a entrega. Então, o custo ele vai sempre crescer de forma proporcional à minha receita. Tá? Então, sempre que eu vender, sempre que eu fizer uma venda, esse custo vai aparecer. A despesa não necessariamente. Eu posso crescer a receita sem ter que mudar o aluguel, né? A não ser que minha empresa cresça muito, eu tenho que contratar mais gente e aí eu preciso, então, ter um espaço diferente. Despesa com pessoal é a mesma coisa. Vocês veem que tem aqui a comissão de vendas, ela está em um lugar, ela está como custo, e a despesa com pessoal ela está como despesa, né? Eles estão separados ali um do outro. Então, os custos eles se diferenciam da despesa dessa forma, né? Lembra, assim, os custos
são... tem um outro termo também, que são os gastos. Tá? Gasto é tudo que sai. Receita é tudo que entra e gasto é tudo que sai. Aí o gasto, a gente tem custo, despesa e tem um terceiro que eu vou mostrar depois, que são os investimentos. Tá? Que é o dinheiro que sai do bolso. Tá? O custo é um tipo de gasto que toda vez que eu faço uma venda, eu tenho que lançar a mão dele. Tá? Eu tenho que fazer aquele desembolso. O resultado entre o custo, né, entre a receita líquida e o custo, a diferença entre a segunda linha e a terceira linha é o que a gente chama de margem de contribuição. Tá? É o quanto que aquela operação, né, que aquele meu movimento comercial daquele período contribuiu para o resultado da empresa. Tá? Isso é uma nomenclatura comum de se usar. E aí vamos avançar. Tá? O resultado final dessa conta aqui, da receita bruta, menos o imposto, que chama receita líquida, menos os custos, né? E aí a gente tem a margem de contribuição, menos as despesas, a gente tem o resultado operacional da empresa. Tá? Isso é o que a gente chama de resultado operacional. Poxa, Rodrigo, mas tem mais alguma coisa além disso? Tem toda a movimentação financeira que não tem a ver com a operação diretamente. Tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é. Por exemplo, sempre que você pega dinheiro emprestado, esse dinheiro ele entra como um aporte na tua empresa, né? Ele é uma espécie de uma receita que você tem na empresa, mas ele não é uma receita gerada pela tua operação. Ele é um tipo de receita gerada por um acordo que você fez fora da tua operação, tá? Então, o empréstimo, os juros que você recebe quando você pega um determinado dinheiro que você tem no caixa e deixa aplicado, ele não tem a ver com a sua operação. Né? Você não está ganhando esse dinheiro de juros de aplicação porque a sua empresa vendeu mais. Não, isso é uma estratégia financeira, isso está fora da tua operação propriamente dita. Então, tanto os juros quanto as despesas financeiras, que é, por exemplo, toda vez que você amortiza um empréstimo. Então, eu peguei um dinheiro emprestado e eu vou amortizar aquele empréstimo, né? Eu vou devolver o empréstimo para o banco, eu vou pagar aqueles valores devidos, né? Isso também é despesa financeira, isso não tem a ver com a sua operação. Isso é uma estratégia financeira que o seu negócio tem. As tarifas bancárias também, em tese, não têm a ver com a tua operação. Elas têm a ver com a tua gestão financeira. E da mesma forma, acontece com os investimentos, né, que são as máquinas, equipamentos e os equipamentos de informática. Nesse caso aqui, tem uma regrinha contábil, né, e aí o contador de vocês vai saber explicar melhor, que define que tipo de equipamento entra como investimento e que tipo de equipamento, que tipo de ativo, né, enfim, que tipo de compra que eu faço que entra como despesa. Se eu não me engano, é algo em torno de R$1.000. Se for menos de R$1.000, a gente pode lançar isso como despesa. Se for mais de R$1.000 e poucos, a gente então precisa lançar isso como investimento. Isso faz toda a diferença dentro da prestação de contas que o contador precisa fazer. Isso tudo entra embaixo do resultado operacional. E aí, esse resultado operacional, menos a movimentação, que é estritamente financeira, ele vai dar o resultado financeiro, que é basicamente o resultado final que você teve naquele período. Tá? Então, por que eu acho importante a gente falar disso? Porque uma vez entendido essa estrutura, fica mais fácil entender como categorizar as suas despesas. Né? Então, aluguel é um tipo de despesa administrativa, né? Salário é um tipo de despesa com o pessoal. O valor que eu paguei na mercadoria que eu precisei comprar para revender é um custo, né? Não é uma despesa. Né? A comissão que eu paguei para aquele vendedor que fechou aquela venda é um custo também, porque ele tá atrelado diretamente à receita do negócio. Rodrigo, deixa eu aproveitar a pausa para respirar para fazer um check-in point aqui. Vocês estão vivos aí, cara? Estão todos acompanhando? Querem verificar algum ponto? Vocês estão entendendo a ideia de gastos e recebimentos
custos, despesas, receitas. Está claro para vocês? Se tiver dúvida, fica à vontade. Não tem, olha só, não tem pergunta errada, hein? Nem pergunta que não seja pertinente. Na verdade, é muita informação aí, mas Pois tá é, dando estourou o para buffer. visualizar bem melhor. Se estourar o buffer, também fala. Pede para interromper, pede uma pausa, respira, checkpoint, a gente... Não, mas esses detalhes aí de dúvidas aí, não seria nem interessante parar agora para ver, porque é mais dúvida pessoal mesmo. Isso aí a gente vai ter que... Não, mas a tua dúvida pessoal, PH, pode iluminar outros. Não se... Mas... Entendeu? A dúvida pessoal sua pode ser pessoal de outros. E aí, uma coisa ajuda a outra. Pode falar. Não, é porque veio muita informação. Então, se eu for parar para perguntar tudo aí, a gente vai ficar a noite toda, a madrugada inteira conversando. Então, vai indo aí que eu estou anotando aqui tudo que eu estou em dúvida aqui para ver o que é relevante perguntar ou não. Alguém mais? Luiz Mascarenhas, nem falei contigo, hein, cara. Prazer, obrigado por ter vindo, hein. É isso mesmo, Luiz Mascarenhas? Estou falando certo o nome? Porque aqui só está cortado, mas acho que é isso mesmo. Luiz Mascarenhas. Sou eu mesmo. Boa noite. Tudo bom, cara? Tudo bem. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí? Ninguém quer fazer uma interrupção? Tá tudo na mão? Podemos continuar? Positivo. Então manda bala. Vai lá, Rodrigo. Então vamos lá. Isso que a gente está mostrando aqui, né, é a parte operacional da gestão financeira, né? Lembra que a gente falou lá no começo que a gestão financeira tem dois aspectos, operacional e estratégico. Isso tem a ver com o operacional, tá? Então, então, voltando, né, àquela pergunta anterior, como é que faz para categorizar, como é que eu faço para criar as minhas categorias? Né? Usa esse conceito aqui. E por que usar esse conceito? Porque isso que a gente acabou de fazer aqui é a famigerada DRE, é o famoso DRE. Né? Então, opa, deixa eu voltar aqui que eu fui demais, apertei um botão a mais aqui. Então, isso aqui é o famoso DRE. Tá? Que o contador vive falando, não, porque a DRE, o DRE. O DRE é o demonstrativo de resultado da empresa. Tá? Isso é o DRE. Tá? E isso é uma coisa que o contador faz com os dois pés nas costas. Né? Eles estão muito acostumados a fazer esse tipo de relatório. O que ele precisa para conseguir fazer esse relatório? Ele precisa que você diga para ele qual é a categoria que você... Como que ele categoriza ou como é que você categoriza todos aquela movimentação financeira que apareceu no seu extrato bancário. Né? Lembra que lá atrás a gente falou assim, olha, separa um extrato, né, separa uma conta corrente só para a empresa, classifica absolutamente tudo que entrar e tudo que sair, né, e classifica dentro desses critérios que está aqui. Uma vez que você faça isso, no final do mês, o DRE está praticamente pronto. Você entrega isso para o contador, né, ou gera uma macro, né, faz uma tabela dinâmica usando o Excel, quem tem mais habilidade com isso, e o DRE está pronto. Né? Se usar um sistema desses, Conta Azul, OMI, Bling, esses sistemas que já funcionam, né, esses ERPs, também esses sistemas trazem a DRE pronta. Né? Então, o operacional da gestão financeira, ele impacta diretamente no estratégico. Por quê? Essa informação de DRE é a informação que a gente vai usar para tomar decisão. Por exemplo, olhando aqui, o que vocês acham que a gente devia fazer para tomar? Que tipo de decisão a gente deveria tomar para poder melhorar o resultado do nosso negócio aqui? Olhando para esse DRE. Sem compromisso, pessoal. O que vocês diriam aqui que eu deveria recomendar para o meu cliente? Nossa, Como é que eu faço? Falo, hein? Oi, pode falar. Ninguém vai falar, eu falo, hein? Ó, a primeira coisa que a gente podia sugerir... Alguém quer falar antes? Não. PH, Luiz, Roberta... Pode falar, Rafa. Abriu o microfone e fala, cara. Manda bala. Ó, a gente pode negociar com o fornecedor para reduzir o custo, né? O custo do produto, do serviço, para diminuir esse volume e vender mais, que sempre é uma boa dica para qualquer empresa. Sim. E acho que eu partiria daí. Aí o resto deixa com você. Rafael, por que você fez essa avaliação? Me explica.
Porque o custo impacta ali na metade da receita, né? Metade da 30 mil. receita... Opa, desculpa. Voltou aqui. Eu não estou conseguindo voltar. Pronto, voltei. O custo, né, ele tem a receita... na verdade, ele é até mais da metade da receita líquida, né? Vamos considerar que imposto é uma coisa que a gente não consegue negociar, né? A gente pode até fazer uma engenharia tributária ali nesse imposto, mas, enfim, não tem muito para onde correr. E o custo ele é mais da metade. Acho que é uma boa avaliação, Rafael. Talvez faça sentido mesmo dar atenção aqui para esses custos, né? E mais, né? Custo ele tem relação direta com a receita, né? Então, se você conseguir trabalhar para reduzir ele, né? Deixar ele mais compacto, ele tende a manter a sua margem bem ajustadinha também. Né? Boa avaliação. Esse é um bom ponto também. O que mais que vocês acham que a gente pode... Vale a pena negociar aluguel? Vocês acham? E vale a pena, aliás, vou fazer outra pergunta, até porque sempre vale a pena negociar tudo, tá? Então, a pergunta é, vale a pena gastar energia negociando aluguel ou tem outras coisas que a gente deveria negociar, além desses custos aí que o Rafael sugeriu? Eu acho que dá também para aumentar o preço do seu produto, né? Dá uma pesquisa de mercado aí para ver se consegue elevar um pouquinho para aumentar a receita. Seria outro ponto a ser estudado aí, não sei se... Um outro ponto a ser estudado. É óbvio que preço, né? E aí acho que o PH levantou um bom ponto aqui. Preço, né? Não é só um composto de custo mais margem, né? Que é a conta mais rápida de fazer. O preço tem a ver com todo um contexto de concorrência, de mercado, né? Não só o preço do que o seu concorrente está oferecendo, mas também o quanto que o teu cliente está disposto a pagar por esse produto, né? E aí tem a ver com uma série de outras questões que são muito mais subjetivas, né? Mas talvez esse seja um bom ponto para avaliar. Então, assim, esse tipo de relatório ele precisa ser utilizado para isso, tá? É isso que o Peter Drucker fala, que é gerenciar. Então, agora imagina, como é que eu vou gerenciar uma empresa, né? O papel do gestor é tomar decisões, né, que melhorem o resultado do negócio, tá? Então, como é que um gestor toma decisão se ele não tem esse tipo de informação? Se ele não consegue ter esse tipo de acompanhamento, tá? Então, isso é extremamente importante, porque senão a gente fica assim, imagina, né? Vamos voltar àquela situação da Rose, né? A Rose, de repente, deve estar achando, nessa altura do campeonato, que negociar aluguel é um excelente negócio, né? E olha só, o aluguel está dentro desse componente aqui de despesa administrativa, que somado, né, incluindo o próprio aluguel, dá R$ 3.150. Ou seja, se ela for negociar aluguel, ela vai gastar uma energia enorme, um desgaste com o proprietário, com não sei o quê, para conseguir melhorar uma fração do negócio dela, né? Ao passo que se ela for conversar com um fornecedor de matéria-prima ou com um fornecedor da mercadoria que ela compra para revender e tudo, ou buscar um outro fornecedor, uma outra alternativa de fornecimento, ela consegue trazer uma contribuição muito maior, né? Se eu não me engano, o aluguel custava R$ 1.500. Vamos supor que ela consiga negociar 10% de redução no custo do aluguel. Ela vai economizar R$ 150. Se ela economizar 5%, né? Se ela reduzir os custos dela operacionais em 5%, ela economiza um aluguel por mês. Né? Em 5%. E vamos combinar, né? Estamos negociando 5% de desconto, né? Ou vamos buscar um fornecedor que tenha um produto que seja 5% mais barato. Não estamos falando de nada estratosférico, não estamos falando de nada que seja absurdo. Então, uma vez que a gente sabe, né? E o esforço para negociar, né? Só reforçando, né? O esforço para negociar com um fornecedor é o mesmo esforço para negociar com outro fornecedor. É óbvio que tem gente que é mais difícil, tem empresas que são mais complicadas e tudo, mas esse esforço de negociação, de ligar, pegar o telefone, conversar, estudar, analisar, buscar outras alternativas, ele é praticamente o mesmo, né? Então, se você não tem esse tipo de acompanhamento, se a gente não tem esse tipo de gestão, você acaba dando tiro aonde não compensa muito, né? Então,
esse tipo de medição, esse tipo de controle que a gente faz, de registro que a gente faz, permite tomar esse tipo de decisão mais adiante. Tudo bem? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Fazer algum Rodrigo, comentário? fazer uma pergunta aqui rapidinho. Não sei se você Fala, já falou Luiz. sobre isso. Sempre que você analisa percentualmente, por exemplo, resultado financeiro, custos, a coisa toda, você joga isso, vamos dizer, analisar percentualmente, né? Quanto o resultado financeiro é do que eu faturo. Eu jogo sempre em cima da receita bruta, né? Não da receita líquida, não. Né? Sim, sempre em cima da receita bruta. Bruta. E por quê, Luiz? Porque assim, ela é a tua referência, tá? E dentro dela vão estar os impostos também. Então, por mais que você tenha pouca margem de manobra dentro dos impostos, né? Você precisa avaliar que eles estão lá, eles são um componente existente lá. Se você mede a partir da receita líquida, por exemplo, você já distorce um pouco essa avaliação, entendeu? Uhum. Então, o que o seu negócio gera de receita é o que você efetivamente vendeu. Parte disso o governo já retém como imposto e depois você vai abatendo os demais custos. Bom ponto. Legal. Obrigado. Mais alguma? Bom, vou avançar mais um pouquinho aqui e aí a gente abre para bater um papo. Então, assim, o que é importante disso tudo que a gente falou, tá? Já para a gente encaminhar aqui para o fechamento. Primeiro, né, tenha uma conta separada para a movimentação da empresa. Isso é chave. Se misturar a despesa da empresa com despesa pessoal, fazer esse acompanhamento aqui vai ser uma loucura, né? Porque vai ter o colégio do filho, vai ter a despesa de supermercado, vai ter aquele Vale Night lá que você ganhou e foi jantar com a esposa ou com o marido. Então, vai embolar tudo e aí depois separar isso é extremamente complicado. Então, tem uma conta separada para essa movimentação da empresa. Classifica tudo que você tiver presente no extrato, tá? Faz isso numa planilhinha de Excel, pega o extrato do banco, exporta para o Excel e vai classificando, copia e cola, faz os ajustes, cria uma estruturazinha de despesas, né, com as despesas recorrentes que você tem. Uma dica importante, tá? Evita usar coisas do tipo assim, outras despesas, porque outras despesas viram um balaio de gato que depois você não sabe o que tem ali dentro, tá? Então, agora, se você criar outras despesas e tiver R$10 ali, não tem problema nenhum, tá? Isso não tem mistério. Mas sempre tenta ser assertivo, né? Ser bem preciso no tipo de classificação que você está dando para aquela movimentação, tá? E use essas classificações para gerar relatórios que ajudem a tomar decisões. Porque também, gente, que frustrante deve ser fazer esse tipo de categorização e não usar isso para nada, né? Tem que usar isso de forma sistemática. Mesmo que você não avalie isso todo mês, tá? Mas de tempo em tempo, junta, faz uma avaliação daquele período, faz uma avaliação de evolução. Então, por exemplo, pega os custos ao longo do ano e avalia o quanto que eles aumentaram ou diminuíram. Então, faz, por exemplo, essa sugestão que o Luiz deu aqui, né? Avalia assim, olha, eu tive tanto de receita e divide os custos pela tua receita. Vê qual é o percentual que dá. Vê isso em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio. E aí, no final do ano, você vai conseguir avaliar se os seus custos aumentaram ou diminuíram em relação à sua receita, né? Em relação à tua operação, à tua performance financeira. Tá? Então, é importante usar esse tipo de informação para tomar decisão, para direcionar algumas decisões do teu negócio. Tá? Então, acho que esse aqui é o mais importante desse ferramental básico aí de gestão financeira, né? Rodrigo, você fala que é básico, né? O CH também usa essa terminologia de que é básico, né? Pois isso é básico. Mas por que é básico? Gente, porque tem mais um monte de coisa a partir disso, tá? Tem mais um quinquilhão de coisas que dá para fazer com gestão financeira, mas isso aqui é um básico que resolve um monte de problemas, resolve um monte de questões. O básico aí é no sentido basilar, ou seja, não é
básico com aquela interpretação que às vezes a gente dá, aquele significado que a gente dá de que, pô, isso aí é bobagem. Não, é basilar, ou seja, sem entendimento claro desses conceitos, fatalmente os erros vão acontecer no futuro, quando você tentar entender, depreender, analisar, vai falhar, esse processo vai apresentar falhas, porque os conceitos basilares não estão internalizados, entendeu? Então, por isso que é importante entender muito bem. Ter noção de gasto, investimento, visão de o que é despesa, o que é custo, por que a gente faz essa segregação. Isso aí. Como é que a gente atribui essas categorias, e isso varia. A categorização varia de acordo com o teu negócio. Assim como um custo para um determinado negócio pode ser despesa para outro. Isso pode acontecer, e vice-versa. Sim, exatamente. Do tipo de negócio. Gente, é isso. Vou fechar mais uma vez aqui com a frase do Peter Drucker, né? Mestre. E ele tem a ver com isso que a gente falou, né? Como é que a gente usa essa informação para tomar decisão. Então é isso, gerenciar e substituir músculo por pensamento, né? Então substituir o trabalho braçal por trabalho mental, né? Folclore e superstição por conhecimento. Aí eu vou voltar ao exemplo da Rose lá. Imagina, a Rose está negociando aluguel. É folclore, né? Porque ela acha da cabeça dela que o aluguel é o principal componente do DRE dela, né? Por conhecimento. Então, a gente trabalha com conhecimento e desenvolve. E força por cooperação. E a cooperação, ela vai surgir a partir do momento que você consegue mostrar por A mais B, né? Imagina se tem que mostrar para a tua equipe, ou para o teu investidor anjo, ou para quem quer que seja, que você está focado naquele componente de custos, né? Como é que ele vai cooperar com você em relação a isso? Quando você evidenciar para ele que aquele componente é o componente mais importante para você desenvolver nos próximos meses, né? É onde você tem que atacar, porque aquilo vai trazer um resultado melhor, né? Uma pouca negociação, qualquer percentual que você consiga ali, ele vai trazer um resultado muito melhor do que você conseguir reduzir 50% de custo de material de escritório, por exemplo. É o mesmo raciocínio do custo-benefício, ou seja, qual é o benefício que você obtém com menor esforço? É sempre esse raciocínio. Pode usar Exatamente. como ditado popular a prática do preguiçoso, que o nego fala popularmente. Exatamente. Ou seja, qual é o maior benefício que você alcança com menor esforço empregado? É isso aí. Então, é isso. Ou seja, você vai ter um esforço de negociação, você consegue obter um esforço que impacta na sua geração de resultado, vamos pensar assim, geração de resultado do teu negócio é tanto melhor, você vai aplicar os esforços naquele que te requerem menos esforço e te trazem melhor benefício na geração de resultado. Você prioriza nesse sentido, entendeu? Porque todo mundo tem colchão curto, né? Todo mundo tem colchão curto. Financeiro, pessoal, tempo. Ou seja, tempo e dinheiro. É sempre colchão curto para todo mundo. Entendeu? De alguma forma, dependendo do nível do trabalho. É isso. Pessoal, agradeço enormemente pelo espaço, agradeço novamente pelo convite. Deixo aqui meus dados aqui para quem quiser fazer contato, quem quiser saber mais. E ofereço também para os participantes que quiserem agendar uma mentoria gratuita, dar uma fotografada aí nesse QR Code, vai levar para um link direto para a minha agenda, e aí a gente consegue marcar um bate-papo exclusivo sobre esse assunto, para aprofundar um pouco mais e ver como é que a gente pode te ajudar, como é que a gente pode ajudar vocês para melhorar esses aspectos de gestão do negócio. Tá? Então, fiquem à vontade, é um brinde para os participantes aqui dessa palestra e enfim, estou à disposição e abro aqui para a gente dar continuidade ao bate-papo. Rodrigo, faz favor para mim, se possível for. Depois você coloca essa apresentação na nuvem e me dá o link para eu botar lá na descrição do vídeo no YouTube. Tá bom. Aí você restringe o que precisar, mas coloca lá, disponibiliza, que eu boto ele também na descrição, o link lá para o teu drive, onde está essa apresentação específica que você usou aqui de apoio. Tá ótimo.
Tá ótimo, faço isso sim. Obrigado, Tá CH. Lá na descrição vão ter todos esses dados novamente, mas está aí, ó, tá disponível. Quem quiser tira uma foto ou carrega a nota aí. Pode deixar aqui aberto, Rodrigo, enquanto isso. Posso, Vamos aí, vamos lá. deixa aberto mais um tempo. E vamos aí as perguntas, ou comentários, ou case de compartilhamento. Fique à vontade. Agora a hora é essa. Temos praticamente ainda 1 hora quase. Se quisermos levar até as 8h30, tem 20 minutos para as 8 ainda, tem mais meia hora depois, 50 minutos. Pode conversar à vontade aqui, vocês podem trazer cases. Quem quiser saber um pouco mais da Araribóia e não soube ou não ouviu aqui falar, podem me perguntar também. Eu vou deixar no chat aqui o Linktree da Araribóia, como eu prometi. Vou deixar outras coisas aqui também. Podem falar, tá, pessoal? Rodrigo. Diga. É o Luiz que está falando. Cara, eu cheguei atrasado, peço desculpa aí, mas tem eu não sei se abordou, tem naquele DRE ali, mas acho que isso é um pouco além, né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes eu vejo os empresários que são um pouco mais avançados nessa questão financeira, falando do CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Sim. Né? Isso é uma conta também que é muito interessante fazer. Você chegou a conseguir abordar esse assunto ou ele é mais avançado? Ele é mais avançado. Ele está aqui, na verdade, ele está aqui até mais para ilustrar, né, para a gente poder classificar custo e despesa, mas ele é um pouco mais avançado do que isso, né? A gente precisa aí e dependendo assim, cada caso essa conta pode ser feita de uma maneira diferente, tá? Cada segmento tem um CMV, uma faixa de CMV específica, né? Sim. Exatamente. Então, por exemplo, você pode ter quem tá em indústria de transformação calcula CMV de um jeito, quem está no varejo calcula CMV de outro jeito, tá? Então essas contas elas são feitas de acordo com o perfil da empresa, tá? Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum mistério também, não. Mas serve para serviço também, Rodrigo? Serve para serviço também. Serviço também. Tem que ter um pouco mais de cuidado para fazer isso, mas ele serve. Até porque é o seguinte, contabilmente, despesa de pessoal é uma despesa. Tá? Então, se você chegar para o contador e dizer que você vai classificar a tua equipe, que tem um salário fixo, como custo, ele vai arrancar os cabelos, assim, ele vai ficar meio doido com isso, entendeu? Porque para a estrutura contábil, né, pessoal é um tipo de despesa, até porque você não tem hoje na nossa CLT, né, a opção de pagar, se bem que hoje até tem, né, com a reforma trabalhista que teve recentemente, você até tem condições de pagar por hora, né, que é o que acontece em muitas empresas de consultoria e tudo, né, mas isso tem que ter um cuidado grande. Mas dá para fazer, tem alguns aspectos da prestação de serviço que a gente pode calcular como custo de mercadoria vendida. Sim. Legal. Vou fazer um checkpoint, aproveitar aqui. PH, me diz uma coisa aqui, sem melindre e sem nada. Para você, esse conhecimento colabora, ou seja, ele tá no nível de entendimento de finanças que você tem, ou você preferia que a gente avançasse mais um pouco e avançasse, aprofundasse? Eu vou falar do meu caso, né? Eu entendo muito pouco de finanças e esse conteúdo todo que ele apresentou aqui foi muito importante. Inclusive, o que eu achei mais interessante de tudo aí foi a questão da separação de contas, né? Às vezes a gente deixa tudo na conta ali, que eu vou anotando aqui o que eu estou gastando na empresa, o que eu estou gastando pessoal, e realmente não tem como você fazer esses gastos com correria do dia a dia, né? Você tem ideia? Esse é um dos principais fundamentos da contabilidade, chama-se princípio da entidade. Então, ele é fundamental. Por isso eu falo, basilar, ele é fundamental. E você vai ver sempre nas pequenas empresas, pequenos microempreendedores, isso acontecendo com muita frequência e sempre sendo orientado que não se faça. Mas as pessoas recorrentemente incorrem nesse padrão de comportamento que não é positivo para o entendimento da expressão do negócio, assim, do quanto o negócio te favorece ou te prejudica. Porque, no final das contas, quando a gente empreende, a gente transforma o nosso empreendimento em um gerador de renda para a gente. Então, ele é a fonte de renda para a gente. E assim deve ser tratado isoladamente. Para o Luiz,
dá um checkpoint aí, Luiz, para você. Você queria avançar um pouco de conteúdo em termos de aprofundamento do conteúdo em finanças? Isso para você já estava bem internalizado? Isso que a gente falou hoje aqui? Luiz sou eu, não só tenho eu aqui, não tem mais algum. Não, vou passear por todo mundo. Eu quero saber assim, se eu li, se a gente leu, se a gente conseguiu depreender bem qual era o perfil das pessoas que muito provavelmente estariam aqui demandando conhecimento no campo da gestão financeira. A gente preferiu caminhar pelos conceitos basilares e pelo que gera fundamento ali para fluxo de caixa, por exemplo, que é a gestão principal de qualquer negócio. Eu acho muito legal, cara, porque aí você começando pelo básico, você já dá uma nivelada na galera e aí já pode partir para... Se vocês quiserem der tempo, Rodrigo, não sei se o Rodrigo conseguiu se preparar para isso ou não, mas se der tempo, se as pessoas quiserem, se todo mundo aqui se sentir confortável com isso, se der, a gente avança um pouco no fluxo de caixa. Se não, a gente programa o fluxo de caixa para o próximo encontro. Entendeu? Para trabalhar o fluxo de caixa, que a gente trabalhou na DRE aqui, que é basilar também, fundamental, para traduzir esses primeiros conceitos. Rafa, para você. Não, para mim tá ótimo. Assim, para mim pode avançar, Fabiana. Não tem problema nenhum. Assim, são conceitos que vale a pena a gente rever às vezes. Né? Desculpa, eu estou passando sempre o lado aqui. Fabiana, para você. É você mesmo, Fabiana? Eu ia fazer uma pergunta. Enfim, a minha empresa é a Hunting TI, né? E eu sou da área de humanas, então a área financeira realmente é um desafio. Eu e a Roberta está aqui também. Eu e a Roberta, a gente é desafiada constantemente com isso. Então, acho que todo o conteúdo que foi passado é super importante para a gente. A gente tem controles, né, financeiros de entrada, de saída. Então, assim, foi muito relevante. Eu só fiquei com uma dúvida, na verdade são duas, né? Não sei se vocês podem ajudar, só enfatizar como que classifica os custos, né? Tipo, o que é considerado custo, para mim não ficou claro, desculpa, meu conhecimento muito básico. E também uma dúvida que a gente tem muito é como investir o dinheiro da empresa, né? A gente faz muito controle de entrada, saída, entra e sai, mas o como investir, né? Tanto qual percentual ideal e também a forma de investimento, onde investir esse dinheiro. Tá. Em relação aos custos, assim, o raciocínio mais simples é você pensar assim, tudo aquilo que você precisa gastar para vender, em tese, é custo. Tudo aquilo que você gasta, independente de vender, é despesa. Então, por exemplo, se você não vender nada, você tem que pagar aluguel naquele mês? Sim. Então, isso é uma despesa. Tá? Esse é um conceito básico. Tá? Material de escritório. Se você tem que comprar material de escritório, mas não vendeu nada naquele mês, é uma despesa, entendeu? O custo é tudo aquilo que você precisa gastar quando vende. Então, para eu vender esse copo, eu preciso ou comprar esse copo de um fornecedor, de um atacadista, né? Eu sou um varejista. Ou eu preciso comprar esse copo de um atacadista, ou eu preciso comprar a matéria-prima que eu faço esse copo, produzir esse copo e disponibilizar e vender esse copo. Tá? Então, esse custo que eu tenho, que é um custo direto da venda, né, que é o custo da compra desse copo, isso é um custo. Vou tentar traduzir pelo teu negócio, tá, Fabiano? Você não trabalha com RH? Você falou que trabalha por RH? O que você faz em RH? Recrutamento, seleção, treinamento? Faz processo de recrutamento e seleção. Eu até estou na dúvida, assim, tipo, a gente não vende um produto, né? A gente vende um serviço. Isso. Então, por exemplo, o imposto que gera, isso é um custo? Não, isso é imposto. É imposto, é uma classificação. Imposto. É uma outra linha, tá? O custo, por exemplo, vamos supor que vocês... Eu não sei como é que é a estrutura interna aí de vocês na Hunting TI, mas vamos supor o seguinte, que para cada vaga que fecha, tá?
o analista, né, o especialista de vocês que fechou a vaga, ele ganha um percentual daquela vaga, vamos supor. Tá? Não sei se é isso, mas se for, esse percentual, que é como se fosse uma comissão de vendas, isso é um custo. Porque toda vez que você tem a receita, você já tem que abrir mão daquilo imediatamente. Tá? O imposto ele tem uma lógica parecida, mas ele é tratado separadamente porque ele não é da dinâmica, ele não é uma dinâmica própria do teu negócio. Ele é uma dinâmica imposta ao teu negócio, entendeu? Então a gente separa, embora ele funcione de uma forma parecida. Vou dar um outro exemplo para você. O Rodrigo falou aqui, por exemplo, em material de escritório. Material de escritório, tendenciosamente, as pessoas alocam em despesa administrativa. Mas pensa o seguinte: você vai fazer um processo de treinamento numa empresa que contrata você para prestar esse serviço. E aí você vai entregar um treinamento no qual o workshop que você vai entregar lá, corporativo, envolve, por exemplo, post-its, hidropor, conteúdo de material de escritório que você que vai ter que levar para entregar esse serviço. Esse custo desse material de escritório que você alocou àquela entrega é custo, não é despesa. Correto. Perfeito, CH. Excelente exemplo. Entendeu? Excelente exemplo. Ou seja, se você alocar algum gasto ligado estritamente à operação do seu negócio, que se verte à geração de receita, esse gasto é custo. Maravilha. É entendeu? isso aí. Agora, se é um gasto que independe do processo de geração de receita, você vai ter ele, independente de você vender sequer um único serviço, é despesa. Entendeu? É isso aí. Isso aí. Excelente exemplo. E acho que esse exemplo do CH é muito bom porque ele mostra que as empresas têm dinâmicas diferentes. Tá? Então, aquilo que é despesa numa empresa, né? Por exemplo, minha empresa é uma empresa de consultoria e treinamento. Né? Eu hoje, se eu comprar um material de escritório que é para consumo meu aqui, ele vai entrar como material de escritório. Agora, se eu vender um treinamento presencial e eu preciso comprar uma série de insumos para levar para esse treinamento, eu vou alocar esse mesmo material que eu comprei na mesma empresa, vou alocar ele de forma diferente. Eu vou alocar ele como custo da minha operação, custo da minha entrega. Excelente ponto. Ainda tem, eu não quero complicar você não, mas ainda tem a possibilidade de rateio. Não vou nem falar sobre isso agora. Sim, né? Aí você vai embolar. Aí você vai embolar, CH. Mas é verdade, é verdade. Porque aí existe o CH levantou um ponto, aí a gente pode de repente trazer isso numa próxima oportunidade, que é o centro de custo. Tá? Então, por exemplo, se a tua empresa tem diversas operações diferentes, né, diversas áreas diferentes, é importante você atribuir responsabilidade para essas áreas. Então, o centro de custo ele te ajuda a ver, a analisar o resultado de uma forma diferente. Por exemplo, eu sou sócio numa empresa de arquitetura, tá, que trabalha com eventos, projetos, cenografia, essas coisas assim. A gente usa essa estrutura de centro de custo para identificar toda a receita e toda a despesa relacionada a um projeto específico. Né? A gente avalia resultado de projeto a projeto. É como se você pensasse, Fabiano, em cada contrato que você tem, cada projeto que você abre, para cada contrato, ele encerra custos com algumas coisas e receitas a partir do trabalho. Quer dizer, você aloca aquilo como se fosse projetos. Projeto 1, empresa tal, projeto 1, cliente tal. Você vai alocar ali os custos e as despesas que você eventualmente vai ter que encerrar naquele projeto. Estão diretamente ligados àquele projeto em específico. Se tiver como fazer isso, você consegue administrar o projeto, o centro de custos, como ele está falando. É um aprofundamento, um aprimoramento disso que a gente está falando aqui no básico. Mas alguém? Deixa eu ver aqui, além de você. Você já falou aqui com a Roberta também, né? Fiquei com a dúvida com a questão do investimento também. Verdade. Pode dar um exemplo, não precisa aprofundar, mas não, só é verdade. Eu ter o básico do Fabiana. básico. Eu acabei esquecendo. Você tinha falado disso, eu acabei esquecendo. Isso depende, enfim, isso é missão do gestor financeiro da empresa. Tá? Aí a gente começa a entrar numa outra seara da gestão financeira, que é aquela parte de baixo. Lembra que eu falei assim, ó, receita operacional, aí embaixo tem assim,
receita financeira, despesas financeiras, investimentos, não sei o que. Essa parte de baixo é que é a principal missão do gestor financeiro da empresa. É pegar o dinheiro que você tem no caixa e alocar ele de forma que ele trabalhe para você, estando parado lá no teu caixa. Porque se você deixa o dinheiro na conta corrente da empresa, aquele dinheiro não vai render nada. Existem até algumas contas correntes que geram um rendimentozinho todo dia, assim, fica pingando uns centavos assim na conta. Não sei se porque tem banco, conta no Itaú, tem isso, é um saco ficar controlando isso. Todo dia fica pingando assim 7 centavos, 90 centavos, não sei o que, é uma chatice. Só que isso vale pouco. Se você pegar esse mesmo dinheiro, vamos supor que a empresa tenha 100 mil reais em caixa. É importante você calcular o quanto que você precisa para girar, né? Vamos supor que seja 20 mil. Aí você deixa 20 mil na conta corrente mesmo, e pega os 80 e coloca num fundo de aplicação. Tá? Aí você pode fazer um fundo de investimento, ou uma renda fixa, qualquer coisa assim. Aí depende do apetite ao risco que você tenha, tá? Em relação ao tema. Tá? Então, vai desde uma poupança, que rende muito pouco, né? Até comprar ações de uma outra empresa, né? Que é você aplicar no mercado de ações. Né? Aí vai do teu entendimento e do teu apetite ao risco. Tá? Mas é importante ter alguma política para isso. E aí o ideal é você, em primeiro lugar, conversar com o teu gerente do banco. O gerente do banco pode te orientar em relação a isso. Ele é obrigado, por lei, a avaliar o teu perfil de investidor. Tá? Então, o banco não consegue fazer nenhum investimento sem avaliar previamente esse teu perfil de investidor. E aí, com base nesse perfil, ele vai te apresentar algumas opções. Isso os grandes bancos oferecem esse serviço sem cobrar previamente. Tá? Ele vai usar a taxa de administração lá para remunerar o consultor dele. Então, os bancos eles já podem ajudar. E se você quiser evoluir nisso, você pode procurar um especialista no tema, né? Ou uma corretora, enfim. Aí existem outras opções, dependendo da disponibilidade de cada um para discutir o tema. Mas você está falando, Fabiano, só vou fazer outra parte aqui. Você está falando em investimentos, mas está falando de investimentos próprios, né? Então, quer dizer, uma coisa é você pensar em investimentos próprios, inclusive da empresa, para poder não deixar o dinheiro sem rentabilizar enquanto não está sendo utilizado. Mas quando a gente fala de uma forma mais direta em investimentos nesse aspecto aqui que o Rodrigo trouxe, a gente está pensando em investimento no próprio empreendimento. Ou seja, pensa no seguinte, o teu negócio é a tua fonte de geração de receita. É a tua fonte de geração de renda, melhor dizendo. Tá? Então, se o teu negócio é a tua fonte de geração de renda, você tem que fazer com que ele em vez de só sobreviver, ele cresça e se desenvolva. Senão não faz sentido. A gente correu o risco de empreender. Né? Empreender dá muito trabalho, é um esforço, eu não vou nem adjetivar porque a gente sabe qual é, imenso, com uma série de obrigações, com uma série de objeções, com uma série de demandas que requerem da gente um esforço anormal se a gente comparar ele a um esforço de quem trabalha assalariado como empregado de alguma empresa. A gente tem um esforço adicional nesse sentido. E aí, ou seja, se você empreende e tem um negócio, não faz sentido você construir um negócio para deixar ele só à custa de sobrevivência. Né? Ele tem que crescer e se desenvolver, ou seja, você tem que reinvestir. Fazendo analogia com a pessoa, o primeiro passo do investimento é gerar poupança. Não é a poupança que a gente aplica, não. Gerar poupança, poupar. Ou seja, quando a gente pensa em renda, a gente devia pensar que parte da renda que a gente ofere todo mês, seja ele a partir de um salário, seja ele a partir de um prolabore, seja ele de que forma vir configurado, a primeira parte da grana deveria ser uma seleção dela. Obviamente, quando existe essa capacidade de privilégio, quando não existe, a gente tem que construí-la, mesmo ganhando pouco. Se você não construir, você fatalmente vai ter menos recursos ainda para poder evoluir na frente. Então, a primeira parte dessa grana que você ofere no início de cada mês, ou no final de cada mês, sendo salário, prolabore, o que é que seja, deveria ser um percentual dela alocado à poupança. Você vai poupar X desse valor.
Depois você pensa no que você tem que pagar para terceiros. Entendeu? Porque se você não fizer esse raciocínio desde o início, você fatalmente não vai ser capaz de gerar poupança. E gerar poupança, eu digo poupança para você enquanto pessoa, poupança para o teu negócio, para ser reinvestido no negócio, poupança de qualquer natureza. Não estou falando de poupança como um produto financeiro, que, por sinal, só existe no Brasil. Mas, assim, poupança como um elemento econômico. Tá? O ato de poupar. A gente tem que privilegiar esse ato em toda a renda que a gente oferece. Senão a gente nunca tem dinheiro para isso. A gente está sempre ganhando para pagar alguém, ganhando para pagar alguém, ganhando para pagar alguém, ganhando para pagar alguém, e a gente nunca se paga. Então não faz muito sentido. Tá? Para reinvestir isso, ou seja, você tem que ser capaz, na hora que você está construindo a tua gestão financeira, quando você pensa lá em atribuição de preço para o seu serviço, atribuição de preço para o seu produto, todos os elementos que fazem parte da conformação dos preços, você tem que considerar que esse preço tem que ser capaz de gerar uma receita e uma rentabilidade X suficiente para pagar minha renda e gerar poupança para mim, para os colaboradores que fazem parte do empreendimento e para o próprio empreendimento em primeira instância. Primeiro a gente paga o empreendimento, que é o nosso gerador de receita. Depois a gente paga a gente, né? Assim começa qualquer negócio. A gente investe, né? Queima dinheiro, muitas das vezes não consegue gerar renda no início, só mais à frente. E quando começa a gerar renda, a gente tem que gerar renda e também gerar capacidade de poupar. Né? Não faz muito sentido. Tá? Só queria deixar esse disclaimer aqui para você. Roberta, sócia e parceira da Fabiana Tempesta. Tem alguma coisa mais? Você queria adicionar as falas aí da Fabiana? Opa, acho que está com o microfone mutado. Ou então teu áudio está ruim. Não está mutado mesmo, não. Mas está ruim. Deixa eu mutar você aqui, você desmuta. Vê se melhora. Vai, desmuta aí. Fala. Oi, vocês estão vindo? Opa, agora sim. Agora sim. Legal. Na verdade, quando o Rodrigo mandou, né, essa palestra aqui para gente, eu e a Fabiana, a gente começou também a discutir sobre isso, né? Acho que foi anteriormente a palestra. Então, acho que as dúvidas da Fabiana são as mesmas que a minha. Tem muita coisa. Tem muita coisa que vocês podem aprender sobre esse campo diretamente. E aí, quando vocês querem aprofundar, tem o Rodrigo está aqui para isso, ou seja, ele trabalha com consultoria empresarial, ou seja, ele pode ajudar vocês no âmbito da empresa de vocês, mas, obviamente, ele não vai deixar de considerar como derivação a educação financeira pessoal também, que sai como... Entra e sai, né? Entra porque é da grana de vocês que começa o negócio e sai porque a grana do que o negócio gera tem que pagar vocês também. Então, a gente acaba abordando isso, né, Rodrigo, de alguma forma, ainda que o olhar principal seja sobre o negócio, não dada observação que é o trabalho do Rodrigo. Marcelo Souza, você, e aí? Estamos em linha com o que você esperava? Você ansiava por coisas mais aprofundadas? Ajudou? Me diz aí, me dá um feedback. Não, muito boa a palestra. Parabenizar o Rodrigo. O tema foi muito bem abordado. E, bom, eu estou chegando agora no grupo, então estou gostando bastante. Pretendo participar sempre. Você está na Araribóia? Eu estou... Não, no grupo ainda não. Eu descobri o Araribóia através do Demo Day da Startup Rio. Legal. O site deles eu assisti semana passada, né? Sim. Paulo Espanha, Renata Rádio, galera. Apresentação e premiação. E aí eu descobri, eu estou em Niterói há quase um ano e estou pretendendo empreender aqui. Estou com 2 projetos engavetados e aí estou procurando. Olha, cara, é isso aí. Cola com a gente, cara. Cola com a Araribóia. Não sei se você pegou no iníciozinho quando eu falei. Mas a Araribóia... Pegou? Então tá. Cola porque é a oportunidade de você falar com várias pessoas de vários estágios diferentes de maturação, ou complementaridades de acordo com a demanda que você tem. Isso acontece muito. Tem gente que está criando sua startup num campo que é extremamente inovador para o Brasil, principalmente. Também no mundo, porque tem poucas, pelo menos até onde eu já naveguei, tem poucas iniciativas nesse tipo, mas existem. Está no campo da Afterlife, ou seja, que a gente chama lá de promoção de despedidos.
E ele, fez parceria com um amigo nosso que trabalha no campo do blockchain, assim como a gente tinha aqui o Pedro Marins também que trabalha. O Pedro Marins trabalha com blockchain para diversas aplicações e a principal dele está no âmbito de investimentos com criptomoedas. Mas não só isso, obviamente. E o que estava lá no que ele fez parceria é blockchain aplicada à validação de dados, né? Validação de informações, validação de identidade, vamos dizer assim, para traduzir de maneira simples. E aí, ou seja, ele conectou com ele, conectou com outros amigos, a gente conectou ele com várias pessoas do segmento de atividade dele com que ele poderia falar, segmento adicional, pessoas que foram complementares a ele, ou seja, fortalecer o negócio dele. Você tem ideia, no Startup Rio, no edital do Startup Rio de 2020, acho que até onde eu consegui contabilizar, 10 founders lá, 10 empreendedores da nossa base se inscreveram. Todos os 10 entraram. Acho que só um que estava em recurso, não sei se ele conseguiu ser bem sucedido no recurso. Mas todos os outros entraram no programa Startup Rio Pacifico agora, 2020-2021. E muito influenciado por conta de uma mentoria que a gente faz, que é um outro entregável que a gente tem na área de Vale, diferente desse aqui, esse aqui é uma visão mesmo com conteúdo que a gente procura eleger e falar com a comunidade, ver o que tem eco, de que forma a gente consegue conjugar o que a comunidade demanda, que os membros da comunidade demandam, né? Com o que a gente consegue trazer para entregar e a gente fazer esses encontros aqui para compartilhar esse conteúdo, para aprender juntos e desenvolver esse aprendizado. E no outro, que é o AV Colabora, que a gente faz uma vez por semana, é uma espécie de mentoria coletiva, cujo um case de alguém entra ali no objeto do trabalho. A gente tem, normalmente, 3 encontros para trabalhar ele numa espécie de mentoria coletiva, e nisso a gente colhe muito aprendizado mútuo e um empreendimento que está sob case, então essa é uma mentoria múltipla, ao mesmo tempo, tudo gratuito também. Show. Vale a pena, cara. Conecta com a gente lá, procura saber um pouco mais desses eventos. Fala aí com o Rafael, comigo, com o Sávio, com a Rebeca, com a Claudinha, que são as pessoas que estão mais perto da liderança. E, obviamente, que vocês também, conforme vão entendendo mais da Rally Boy, a gente vai deixando cada vez mais clara, podem entregar valor e devem, né? Porque a proposta é essa, be first. O que a gente pode ajudar? Show. O resto vem junto, em sequência. Paulo, já falei. Pedro Pisa, para você, como é que foi aí? Está em linha com o que você está procurando? Dá um feedback para a gente, assim, se foi básico para você, se queria mais aprofundamento, como é que você se sente em relação a esse conteúdo aí que hoje a gente compartilha? Olá, boa noite. Alô? Pode falar, estamos te ouvindo. E aí, tudo bem? Pô, eu gostei demais aí, o Rodrigo sempre bem claro, bem direto nos assuntos, né? Então foi bem legal. Gostei bastante da apresentação e da forma simples como ele chegou nas informações que às vezes parecem bem complexas pra gente. Maravilha. Valeu, Pedro. Boa, valeu, Pedro. Fernanda Turler. Fernanda? Tá aí, Fernanda? Paloma? Você tá aí com a gente? Tô sim. Fala aí, como é que Estão foi me ouvindo? você? Estamos ouvindo. Foi ótimo, gostei muito. Agradeço o Rafael aqui por ter me apresentado a vocês, né? E eu achei muito, muito útil as dicas, as orientações. Eu pretendo aplicar na minha rotina, com certeza. E é isso. Legal, Paloma. Obrigado também. Isso. Fernanda, tá de volta aí? Fernanda, acho que não está aqui. Bom, são 20 horas e 9 minutos. Eu queria aproveitar para falar para vocês uma coisa. O pilar financeiro em qualquer negócio é um dos pilares fundamentais. Entendeu? Acho que a gente sabe disso, né? Então, assim, apliquem principalmente o registro. Ou seja, se vocês não sabem nada de finanças, mas não sabem por onde começar, comecem pelo registro. Que é isso que o Rodrigo trouxe ali à tona, apresentando, como ele fala assim, em linha, ou seja, registros, né? Gasto tal, data, gasto, a que esse gasto se refere e a categorização.
façam isso. Isso é o básico e é fundamental para qualquer negócio. Depois vocês vão aprendendo a usar esses registros e tornar eles mais bem classificados, melhor para servirem à análise, melhor para servir a tomada de decisão ao longo da jornada da gestão financeira, vamos dizer assim. Mas começa por registro. Você não pode efetuar gastos e não registrar em lugar nenhum, nem que seja no caderno. Não precisa mais, a gente tem planilha, mas nem que seja no caderno, entendeu? Eu ia falar isso. Fala lá, manda, Rodrigo. De anotar imprime o extrato e vai anotando na própria folha do extrato. Eu falei, poxa, mas é tão simples levar para uma planilha de Excel que nem vale a pena. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui para vocês no chat o link de uma... Existem algumas diversas startups, ou seja, são mais de 700 nesse ramo que a gente chama de finanças com tecnologia, fintechs. E elas estão categorizadas, aí, vamos usar a expressão, elas estão classificadas dentro de um radar fintech que o Fintech Lab, que é um site do Marcelo Bradache, entre outros que existem, esse é um dos que eu reconheço como o mais, assim, que mapeia melhor esse universo atual. E por ali vocês vão encontrar diversas startups que estão no campo da gestão, das ferramentas de gestão financeira, diversas startups que estão no campo do controle dos gastos. Eles têm um aqui no Brasil que é extremamente reconhecido e reputa-se muito bem reputado, que é o Guia Bolsa, por exemplo. Mas você vai encontrar diversos ali que pelos logos, pelos links, vocês podem pesquisar de acordo com a necessidade de vocês, na categoria onde vocês precisam de algum apoio ferramental. Estou falando de ferramentas, né? Seja desktop, aplicativos, ferramentas para determinada demanda no campo das finanças. Ferramentas. Não é um consultor, não é que o papel do Rodrigo ou qualquer um que entende finanças, que aí é algo muito a mais. Assim, é o cara que vai te ajudar a passar pelo processo de transformação para aprender a gerir financeiramente o seu negócio. E aí, muitas das vezes, você precisa de um consultor, ou de um mentor, ou de ambos, para desempenhando papéis diferentes, consultor e mentor são papéis diferentes, para te ajudar a percorrer essa jornada de transformação até você se sentir confortável em fazer uma boa gestão financeira do seu negócio. Então, vou deixar aqui o Radar Fintech Lab para vocês. Consultem lá no Fintech Lab. Vou deixar o link direto do Radar, mas vocês podem navegar para lá conhecer. Vocês baixem o Radar, que depois eu posso até mandar para vocês também, mas baixa lá, se inscreve, baixa, é de graça. Vocês vão ter lá um diagrama em PDF com várias categorias. Deixa eu ver se aqui. Vou mostrar um aqui para vocês terem uma ideia. Posso compartilhar aqui rapidinho? Pode tirar o meu. Rodrigo. Todo mundo já pegou os dados do Rodrigo? Já, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o site para compartilhar com vocês. Espera aí só um minutinho. Mas podem ir falando aí enquanto isso. Rafael, Rodrigo, se quiserem levantar alguma dúvida. Compartilhar uma história triste que pode acontecer, espero que não aconteça com vocês, mas tem a ver com finanças. Fala, boa. Eu fui chamado faz um tempo já, uns 5, 6 anos, para fazer consultoria de gestão numa escola que estava começando ali a operação, até de um amigo meu. E ele chamou e falou: Rafael, pode me ajuda aqui a organizar o processo e tal. Eu sentei com ele, fiz várias reuniões, a gente começou a alinhar algumas coisas, fazer treinamento com a equipe dele, mas eu bati num ponto, falei: fulano, para a gente avançar, eu preciso entender na questão de gestão como é que tá as finanças, pelo menos o básico, assim, né, que é despesa, receita, para poder te direcionar e ajudar você a organizar melhor os processos e a direção do negócio. Nessa hora ele olhou para mim assim e falou: não, Rafael, eu não quero saber nada disso. Eu falei: como assim? Você está administrando o negócio, tem que saber. Ele: não, eu sei que tá ruim, eu sei que tô perdendo dinheiro, eu sei que preciso vender mais, mas eu não quero saber. Não me pergunte isso, porque eu não quero saber. E eu fiquei chocado com isso, assim, nunca tinha visto uma reação dessa de perto. E aí, infelizmente, o projeto não foi tão bem executado porque não tínhamos esses números, e acabou que passou um ano ali, ele lutando muito, e acabou quebrando. Então, porque ele sabia que estava perdendo dinheiro, mas não queria saber quanto ele estava perdendo, porque ele queria investir e correr atrás. Mas é um cuidado que às vezes a gente não tem com o dinheiro, né? Que é o fluxo sanguíneo do negócio.
e pode acabar resultando num problema sério, né? O Rodrigo pode falar aí quantos cases que ele já não passou por gente. Dinheiro é tabu, galera. Falar sobre dinheiro ainda é um tabu. Então, as pessoas têm a dificuldade de lidar com isso pessoalmente e muitas das vezes nas empresas também, que faz menos sentido ainda. Mas é tabu ainda, uma questão. Não, e a gente tem muita, assim, aí, enfim, se deixar a gente vai, esse assunto vai longe, mas a gente tem dificuldade porque a gente não fala desse assunto, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental. Exato. Eu acho que falar de educação financeira devia ser algo que a gente devia aprender na escola, né? Começar a falar na escola, né? Isso. Isso aí que você falou é uma coisa que eu ia comentar no meio da apresentação, mas aí ainda bem que saiu no negócio. É fundamental o ensino de educação financeira para todo mundo, todas as classes sociais, todo mundo tem que sair da escola sabendo isso, porque você pega hoje, as pessoas aprendem, como é que as pessoas aprendem sobre cartão de crédito? Depois que endivida. Depois que se estrepa todo no cartão de crédito, agora eu sei como é que funciona, agora eu sei que o juros é alto, agora eu sei que não posso atrasar. Não, aí vê aquela informação assim, que é uma informação desse tamanho, assim, pagamento mínimo. Aí tem assim, aí o cara fala assim, pô, eu posso pagar o mínimo? Eu vou pagar o mínimo. Mal sabe a enrascada que ele está assim. Não pode. Realmente isso é uma agenda importantíssima aí e a gente tem que levantar essa bandeira aí para tentar. Educação financeira já entrou no programa da educação básica, tá? Então ele vai ser requerido agora. Assim como a educação empreendedora veio a reboque. Também vai acabar cumprindo um papel no cenário também da educação básica, fundamental, média, antes de chegar nas universidades, que na universidade também ainda não é plenamente bem tratado. Tá vendo aqui? Eu estou mostrando para vocês estão vendo aí? Isso aqui, por exemplo, é o site da fintechlab.com.br. Eles têm um radar que eles fazem, normalmente é semestralmente, via de regra. Tá vendo? Eles têm um diagrama como esse aqui que você vê, tem os reportes por diversos fintechs, né? Hoje você vê o universo no Brasil, em agosto de 2020, tinham quase 700 fintechs ativas operando. E aí eles têm segmentação, fintechs que estão relacionadas ao campo de negociação de dívidas, bancos digitais, câmbio e remessas, pagamentos. É um radar. Quando você tira isso aqui, quando você se inscreve aqui e gera o documento, você recebe um PDF no teu e-mail. E aí é um PDF em alta resolução, você consegue abrir e ver com clareza todos. Aí você vai, quero saber, por exemplo, controle de gastos. Você vai encontrar algumas aqui. E aí você pode tanto encontrar que faz mais sentido para você, que funciona melhor para você, que te atende melhor, ou usar também a gente aqui, rede de contatos, pessoas. Você conhecia essa daí, Rodrigo? O Fintech Lab você conhecia? Não, Rodrigo? Esse relatório especificamente não. É muito bom, cara. Legal você conhecer. O Marcelo Badachi, um especialista nesse campo aí das fintechs, já vem estudando isso há algum tempo. Ele produz nesse site aqui conteúdo, notícias, informações de ordem geral sobre esse segmento de atuação e esse radar, que fica com essa cara aqui, tá vendo? Um diagrama. Quando você pega em PDF, é porque eu tenho aqui também, mas vou abrir para aqui no meu PDF, eu tenho aqui. Você abre e consegue ver. Eu, por exemplo, quando eu quero saber como é que está a cena das fintechs no mundo da tecnologia, eu vejo por ali. Então, vocês vão encontrar ferramentas para ajudar vocês em alguns papéis desses, dos seus negócios. Mas, assim, a ferramenta só ajuda se a gente souber gerir financeiramente o nosso negócio. Então, ela ajuda a instrumentalizar, né? A tornar a execução mais fácil, a tornar o trabalho menos difícil, vamos dizer assim. E a gente evolui nesse sentido. Tá? Tem outras diversidades, tem uma diversidade de coisas, com certeza o Rodrigo tem outra diversidade de coisas que eu poderia compartilhar com vocês, mas depende muito da demanda de cada um. Então, aqui é uma conversa mais genérica, que a gente pode aprofundar numa segunda fase, se vocês toparem, se vocês acharem que faz sentido para vocês, que pode caminhar no campo do fluxo de caixa. O que tu acha, Rodrigo? Vou dar uns top share aqui. Acho que é um tema. E vocês? Marcelo, Paulo Henrique, Fabiano, Pedro, Paloma, o que vocês acham? Ô, CH, eu tô dentro aí de tudo que Araribóia vale foca. Se ela pular no buraco, eu pulo junto. Então, isso, rapaz. Aí, viu? A gente vai ter que bater no fundo e voltar, né? Se for para voltar, a gente volta. Se for para ficar lá, a gente fica. Tô junto de vocês aí, viu? Precisar, tamo aí. Marcelo, prazer. Então, cara, não sei, já estamos aqui em quase 2 horas. Vamos encerrar, né? Vocês querem matar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre a Araribóia Vale, sobre o trabalho do Rodrigo?
alguma coisa que perdeu de contato. Rodrigo vai estar quinta-feira no site do Papel Talks também lá. Rodrigo, quer compartilhar o link aí? Você tem o link? Tenho. Deixa eu pegar aqui. Tem um link de inscrição. Compartilho com vocês aí. Mas eles também deixam a live rodando no YouTube. Então, se vocês quiserem também, entram lá no YouTube, procura lá por Sai do Papel, Aceleradora Sai do Papel. Clica lá no inscrever, sininho, vocês vão receber. O Rodrigo vai estar lá na quinta-feira com papo outro já, que ele está no campo de inovação e vai falar sobre Lean Startup. Acho que interessa a vocês. Então, principalmente quem ainda não está empreendendo ou quem ainda não empreende nesse universo de fala, vamos falar assim. Não fala da inovação, não fala das startups. Então, acho que é uma boa. Tá? Estou colocando aqui o link para a palestra de quinta. O foco é Lean Startup e, na verdade, a gente vai falar sobre o papel do empreendedor como gestor, né? Não é específico sobre parte financeira, muito pelo contrário, é uma visão mais ampla, né? Mas o papel do empreendedor como gestor de um negócio, né? Que é uma coisa que o empreendedor muitas vezes esquece ou não se dá conta. Quando vai perceber que ele está gerenciando uma empresa, ele já está muito avançado e aí depois o tempo o que ele precisa correr atrás para poder enfim, encaixar naquela função dele, naquele cargo dele, ele tem que correr muito. Então é importante largar, já na largada, entender o seu papel como gestor de uma empresa, né? Gestor de uma empresa. Tá, vou pegar esse link aqui. Vocês sabem como gravar esse link aí também? É só selecionar tudo e salvar. Você clicar em qualquer lugar aqui dentro do chat com o botão direito, Select All, você salva tudo que está aí no chat dentro do teu diretório. E a gravação eu vou baixar e vou jogar lá no YouTube da Araribóia Vale logo na sequência essa semana. Tá amanhã, legal. Mais tarde, durante essa semana já vai estar lá. Preferência amanhã, porque da outra vez que eu deixei, que demorei para caramba para resolver esse problema. E antes de vocês saírem, por favor, responda ali nossa pesquisa rapidinho, só para a gente avaliar a qualidade e satisfação de vocês, a entrega. Talvez alguns assuntos que vocês queiram ver para frente. Isso é bem importante para ajudar a gente a ter uma direção aí. Boa, Rafael. Net Promoter Score, NPS. Esse é um formulário bem curto, simples. Vocês só vão lá indicar quanto vocês recomendariam os eventos da Araribóia Vale para uma pessoa que ainda não conhece. E ali uma indicação de 0 a 10 nesse sentido. E tem um campo de observação para vocês colocarem eventuais assuntos que interessam a vocês, gostariam que fossem tratados por a gente, pelo menos. A gente buscaria referências para falar sobre esses assuntos. E dicas, feedbacks, fiquem à vontade para falar sugestões, críticas, elogios, recomendações, fiquem à vontade. É assim que a gente aprende e se desenvolve, tá? Por favor, não deixem lá de preencher esse formulário, porque ele é de extrema valia e fundamental para a gente. Está aqui o link aqui no form, tá vendo aqui? O Rafael compartilhou. Feedback da V, Conecta NPS, Forms GLI aqui, tá? Então, meus amigos, se assim acaba, boa noite para todos. Vamos tirar uma foto aí? Será que o pessoal aparece nas telas? Rafa, consegue dar um print screen aí? Ou quer que eu tire? Eu estou no celular, cara. Então, deixa eu dar um print screen aqui. Quem puder abrir os vídeos aí, por favor. Sorrisão. Vou dar 1, 2, 3 aqui para a gente fazer aquela cena. Faça você, já que eu não vou conseguir, estou com o dedo ocupado. Vai lá. Vamos lá. 1, 2, 3, vai lá. Yeah! Yeah! 1, 2, 3 de novo. 1, 2, 3, vai lá. Valeu, galera. Obrigadão pela presença. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Um abraço. Boa semana para vocês. Obrigado aí. Foi querendo trocar um grande ideia. Prazer aí, viu? Tamo junto aí. Prazer é todo nosso. Um abraço a todos. Rodrigo, brigadaço. Obrigado você, Valeu, Rodrigo. Um abraço para vocês. Tamo junto. Vamos falando. Não é a última, não, hein? Não, vamos continuar. Com certeza, que é isso. Vou te passar a trilha. Vou te passar a trilha para você se virar Boa. aí. Valeu, gente. Obrigado. Tô saindo. Um abraço. Vou ficar aqui até todos saírem, porque eu sou o dono da casa, né, cara? Dono da casa. Abrir a porta. Paloma, obrigado. Fernanda, brigadão por estar presente aí. Beijo para vocês. De nada, boa até noite. a próxima. Eu que agradeço. Obrigado.
Fernanda, acho que não está aí, né? Fernanda? Saiu tomar água. Vou ter que descê-la aqui. Pronto. Vou dar um end aqui na gravação.